Bom dia, pessoal. O mestre Paulo Lira já está aí presente para dar o show de conhecimento que só ele tem na área da educação. Lembrando que a apresentação, ele vai inicialmente apresentar todos os slides referentes ao tema, ao título do nosso tema, e assim que ele acabar, a gente abre para perguntas. As pessoas que quiserem também podem colocar as perguntas no chat, e assim que ele terminar, eu vou lendo pergunta a pergunta. Eu peço só que as pessoas que colocarem a pergunta se identifiquem com nome e município, por favor. Bom dia, gente de Malhador, São Domingos, o estado de Sergipe está todo aqui. Eu estou muito feliz com isso. Eu mais ainda. Que bom, é sempre uma oportunidade ímpar, ninguém pode perder, né? Uma palestra do Dr. Paulo Lira. Antes de saudar as pessoas, eu vou lançar aqui uma pergunta, e essa pergunta o senhor fica à vontade de começar respondendo ou responder no final. Finalmente, o que foi que aconteceu com o sequestro das contas do Fundeb dos municípios? Diana, querida, a primeira é a frustração minha, porque desde janeiro eu estou dizendo que isso iria acontecer, o que não justifica surpresa alguma de quem quer que seja. Eu estava no interior de Tocantins no dia 31, segunda-feira, recebi ligações de todo canto, prefeitos que me ouviram desde janeiro. Então, o que houve, primeiro, não foi sequestro. Segundo, estava perfeitamente previsto e justificado. Terceiro, não trouxe problema algum, porque mesmo com a subtração daquilo que foi depositado a maior de janeiro a março, todos os municípios brasileiros, de janeiro a maio, tiveram a receita superior ao previsto. Então, não tem nada que justifique aquela celeuma, prefeito para Brasília, manifestação da CNM para o FNDE. Tudo bem que humildemente perguntasse se poderia ser parcelado em algumas circunstâncias, mas externar uma dúvida, fazer aquela auê todo, só justifica, Tiana, o êxito da FAMES em repetir esse evento hoje. Porque o que há demais é desinformação, né? Então, nada mais louvável que repetir, repetir, repetir. Mas não houve sequestro, estava previsto. Teoricamente, para quem está organizado, não teve surpresa alguma. Por quê? Porque a previsão do Fundeb, publicada no dia 31 de março, obriga que municípios programem suas despesas para o que está previsto receber. Eu fui procurado por prefeitos que me ligaram domingo, dia 30. Paulo, eu ia mandar a folha para o banco amanhã, está zerado. Primeiro que não estava zerado. O ajuste foi no dia 31 e o depósito do Fundeb é dia 10, 20 e 30. Então, tinha depósito desde o dia 10, certo? Então, o que há, lamentavelmente, e a partir desse evento de hoje, vamos começar a reforçar o compromisso de planejamento, o que há é desinformação. Eu estou sendo... ontem mesmo recebi aqui da Undime Ceará, recebi de um secretário pela manhã, depois da Undime, uma análise redigida por um secretário de Educação aqui do Ceará, uma secretária de Educação, completamente desconexa, completamente injustificada, e o pessoal hoje escreve qualquer coisa, joga no Zap e sai tocando terror para todo mundo, certo? De fato, em todos os municípios que eu tenho circulado, eu passei semana passada toda, de domingo a domingo, privilegiadamente, percorrendo Tocantins. Estive em 4 eventos presenciais, em 4 municípios do interior do Tocantins, com audiência, no total, em torno de uns 15 a 20 municípios. Secretários de Educação, prefeitos, e todos os eventos que eu estive, Mira Norte, Conceição do Tocantins, Arraias, e na atividade, os prefeitos estiveram presentes de manhã e de tarde, presidências do CACS. Então, nós temos que intensificar isso aí. O Jorge está ouvindo, ele está organizando aquela trilha de conhecimentos
com a participação da Undime, UNCME e principalmente Banese, é essencial que isso aconteça o quanto antes. As pessoas precisam ser informadas. E como eu busco enriquecer os eventos, como este, Ana, que você coordena hoje, eu vou trazer uma informação, né? Você viajando nesse Brasil, de avião lotado, aeroporto lotado e voo faltando, né? Sair daqui para Tocantins, 12 horas de viagem, dava para ir a Paris e voltar. A gente fica pensando elocubrando muita coisa. E eu pensei em 2 planilhas, que eu vou apresentar logo mais, já, e que eu não estou querendo preocupar ninguém. Só quero mostrar aos secretários de Sergipe que é fundamental planejamento, visão de futuro, para não ter surpresa logo mais. Aproveitando que eu fui citado, viu, Tiana, se você me permite, professor Paulo Lira, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um evento da FAMES. É uma imensa satisfação recebê-los e receber tanto conhecimento do professor Paulo Lira, que é sempre uma oportunidade de aprendizado, com a participação de diversas entidades, a UNCME, a Undime, o Banco do Estado de Sergipe, a Secretaria de Estado da Educação. Então, nós estamos preparando todo o conhecimento para os técnicos, secretários, prefeitos a fazerem frente a esse momento, né? Nós estamos vivendo um período de transição do novo Fundeb e é um período de oportunidades. Oportunidade de nós resolvermos o nosso problema crônico do financiamento da educação no Estado, onde a maior parte da receita ela é destinada para o pagamento de salários, nós melhorarmos os nossos indicadores em educação, nós vencermos também o desafio do ICMS social. Para quem ainda não tem conhecimento, nós vamos falar muito sobre isso, porque os municípios vão ter o seu ICMS majorado ou diminuído conforme os indicadores da educação. Da mesma sorte, o novo Fundeb terá aumento de receita para aqueles municípios que atenderem os requisitos da lei, ou seja, melhorar o seu IDEB, instituírem e arrecadarem todos os seus impostos. Então, é um período de transição que pode se constituir numa oportunidade ou num problema. Eu acho que esse conhecimento que o professor Paulo Lira vai trazer aqui através da FAMES, através dessa trilha de conhecimento, que foi criada especialmente para auxiliar os gestores sergipanos nesse momento tão importante da história da educação, em que nós temos essa oportunidade de seguirmos aí esse exemplo que o Ceará nos traz de melhoria da qualidade de ensino, de valorização dos profissionais da educação e, no fim, uma oferta de um ensino de qualidade a todos os alunos. Então, no momento oportuno, nós faremos um evento para anunciar essa trilha de conhecimento, mas todos já estão convidados a participar dessa série de eventos, que contará com diversas palestras, com temas relevantes para todos os operadores da educação aqui do Estado de Sergipe. Professor Paulo Lira, seja bem-vindo. Obrigado, Tiana, pelo espaço e um forte abraço a todos e uma boa palestra. Obrigada, Jorge. Sejam todos bem-vindos a mais esse evento online promovido pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de crise e os municípios precisam adotar medidas de emergência de combate ao coronavírus. Toda a rotina mudou, né? Nós estamos precisando de adaptações para a manutenção dos serviços essenciais a esse funcionamento. E com isso surgem muitas dúvidas de como proceder em diversas áreas. E isso não é diferente na área da educação. Então, pensando nisso, a FAMES, ela está produzindo reuniões e debates constantes com especialistas, no caso de hoje, com o mestre Paulo Lira, né, para levar informação técnica de qualidade para todos os municípios do estado de Sergipe. Em outra frente também, né, a FAMES tem lutado junto à CNM para assegurar que o movimento municipalista ele seja fortalecido. Então, eu comunico a vocês que essa reunião vai ser gravada. Para aqueles que não puderam participar, que tiverem essa sede de conhecimento, podem acessar depois, é só buscar as nossas redes sociais, né? Vamos desligar os microfones dos participantes, deixar somente o mestre Paulo com você, viu? Bom dia, Tiana, bom dia, amigos. É uma honra, um prazer enorme. Mais de 70 participantes já nessa sala. Demonstra a eficiência da FAMES
em mobilizar e sensibilizar os municípios sergipanos, bem como a preocupação dos secretários, gestores e trabalhadores da educação em conhecer. Vamos conversar agora sobre um tema específico, ainda que suscita dúvidas, não só em Sergipe, aqui no Ceará, no Brasil, que merece um nivelamento, mais que merece, que exige um nivelamento, até porque os atores do processo são diversos, né? E provavelmente aquele que tem mais arbítrio sobre a matéria, a Secretaria Municipal de Educação, tenha sido, historicamente, a que menos tenha efetivamente deliberado sobre o tema. Então, o que eu vou apresentar aqui é o que eu acredito, é o que eu entendo ser a verdade, não obstante, eu me incluo entre aqueles que acreditam que só não muda de ideia quem não as tem. Obviamente não é dogma, né? Eu, católico, dogma para mim é a Santíssima Trindade e a Virgindade Nossa Senhora. O resto todo eu discuto e vamos ter um tema aí, um tempo coordenado por Tiana para tanto. Então vamos iniciar a apresentação. Ver agora se eu tenho... Tiana, você me confirma se eu consegui colocar. Entrou? Entrou sim. Muito bem, senhores. Perfeito. O tema hoje, como aplicar o ensino integral com o Fundeb. A primeira coisa que eu acho importantíssimo que nós entendamos e o façamos de forma definitiva é que a educação em tempo integral, e eu não estou falando em escola de tempo integral, é uma mídia, certo? O que nós estamos tratando aqui é de educação em tempo integral. Educação em tempo integral, senhores, de acordo com o artigo 34 e o artigo 87 da Lei 9394, do dia 20 de dezembro de 1996, a LDB, que ao final do ano completa 25 anos, um quarto de século, a LDB obriga a educação em tempo integral desde 1996. Então, a educação em tempo integral não é um projeto. Educação em tempo integral não é um modismo, não é uma gentileza, não é um favor, é uma obrigação desde 1996. Com um pouquinho de história, os municípios, os estados, não faziam educação em tempo integral porque, com justa razão, diziam que aumentava a despesa e a receita não cobria. Então, com algum tempo, neste cenário, foi idealizado aumentar o valor aluno do Fundef em 25% quando o município indicasse ter matrícula em tempo integral. Ainda com a possibilidade do crescimento do valor aluno ano em 25%, a educação em tempo integral não foi introduzida no Brasil. Sob o mesmo argumento. Eu faço hoje, tenho a despesa hoje e não tenho recurso para tanto, e o Fundef só irá ser maior no ano que vem. Então, em 2007, quando o Fundef virou Fundeb, quando 25% virou 30%, ou seja, o valor aluno ano era crescido em 30% para as matrículas de educação de tempo integral, nasceu Mais Educação. Eu espero hoje, definitivamente, porque me lembro de ter tocado nesse assunto aí em Sergipe algumas vezes, Mais Educação é tempo integral. Educação em tempo integral é muito mais que Mais Educação. E isso ainda não caiu, essa ficha não caiu em muitos endereços, inclusive no FNDE, inclusive nas secretarias estaduais de educação, que imaginam que só há educação em tempo integral se houver Mais Educação. Ledo engano. O Mais Educação nasceu em 2007 justamente para suprir aquele argumento anterior de que eu não podia fazer tempo integral porque eu não tinha dinheiro. Então, no ano 2007, inicialmente, na região metropolitana das capitais, algumas escolas, tiveram acesso a recursos transferidos voluntariamente pelo FNDE
para aquisição de material esportivo, instrumentos musicais, contratação de monitores, adequação de refeitórios, adequação de banheiros, para a construção de baterias de chuveiros, etc., para a educação em tempo integral. Com a máxima, com a lógica, com a convicção de, uma vez participando do Mais Educação, no ano seguinte, aqueles alunos estariam automaticamente atendidos no Educação de Tempo Integral, com o recurso para essas despesas sendo transferidos no âmbito do Fundeb e os recursos da merenda no âmbito do PENAI, sem qualquer destaque, sem qualquer carimbo de mais educação. Se houver mais educação no município, seria para novos alunos. As secretarias de educação, como de hábito, as escolas, como de hábito, não leram os manuais do MEC. Né? Por isso mesmo, lá por 2016, 2017, o programa mudou de nome, passou a ser Novo Mais Educação. Não mudou coisa alguma. Não mudou coisa alguma na dinâmica, apenas no nome. E, pasmem, as pessoas envolvidas não procuraram saber por que mudou de nome. Eu tenho visto isso, que eu falei há pouco, né? Na primeira semana do mês, eu estive em Sergipe, percorrendo 3 ou 4 municípios. Na semana passada, eu estive em Tocantins, percorrendo outros 4, e fazia sempre essa pergunta: por que mudou de nome? O que é que mudou na dinâmica? Nada. Por que mudou o nome? Não sei. Não procuraram saber. Por que mudou o nome? Para que a ficha caísse e as secretarias percebessem que, se houvesse mais educação, seria para novos alunos. A constatação de que muitos municípios, inclusive alguns daqueles que me ouvem agora, não entenderam a regra do jogo, é que, por exemplo, em 2018, quando o dinheiro do Mais Educação só foi transferido em dezembro, esses municípios que tiveram alunos em tempo integral em 2017 não fizeram educação em tempo integral em 2018, não obstante haverem recebido recursos para dar 3 refeições a milhares de alunos, não deram para nenhum, ou deram para muito poucos, certo? E terem recebido no Fundeb recursos para essa finalidade. Então, primeiro, e reforçando para passarmos para o próximo slide. Educação em tempo integral é uma obrigação há quase 25 anos. Não depende do Mais Educação. É uma iniciativa do município, como está posto aí no parágrafo 2º do artigo 34. O ensino fundamental será ministrado progressivamente. Esse progressivamente pode até deletar, porque já se vão 25 anos. Em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. A critério dos sistemas de ensino. Então, eu vou, ao final da minha apresentação, propor, sugerir, tocar numa série de iniciativas que podem ser contempladas em ações de tempo integral, que não são minhas, né? Tudo que eu estou mostrando para os senhores, eu venho retirando desde 2007 das páginas do MEC, certo? Então, o tempo integral deve ser uma iniciativa legal e cada município fazê-lo como lhe aprouver. Por que ainda fazer tempo integral nesse momento? Primeiro, já falei, é uma exigência da LDB. Segundo, uma tendência irreversível de queda de matrículas, salvo aí em Sergipe a municipalização do ensino fundamental. Certo? Eu tenho tocado nesse aspecto ultimamente, porque eu fui, embora venha tocando nisso há algum tempo, principalmente aqui no Ceará, onde o ensino fundamental foi municipalizado praticamente no século passado, né? No final dos anos 90, foi a maior intensidade de atividades para municipalizar o ensino fundamental aqui no Ceará, e logo mais eu mostro a vocês o resultado disso. De 2010 a 2020, nas redes municipais do Ceará, a matrícula caiu de 25% a 30%. E isto é irreversível. Isto é irreversível. Portanto, as redes municipais, e eu falo aqui especificamente no que diz respeito a prédios e principalmente a quadro de servidores. A rede foi dimensionada há algum tempo por número de alunos que está caindo. Então, professores, ou nós temos uma atividade para justificar o nosso emprego,
ou nós vamos ter que nos preocupar o que acontecerá conosco logo mais. O crescimento do valor do piso do magistério, bem acima das transferências do Fundeb, obriga também que os municípios fiquem atentos, como disse há pouco Jorge, para a sustentabilidade econômica e financeira dos municípios. E a educação em tempo integral vem somar nesse sentido, porque a matrícula em tempo integral, ela, no ensino fundamental, agrega 30% a mais do valor aluno F. Uma outra preocupação é essa pressão do Ministério Público de Sergipe, dos Ministérios Públicos do modo geral, na realização de concursos, por puro desconhecimento do cenário atual e futuro, certo? Eu sou capaz de apostar que todas as redes municipais, todos os sistemas municipais de educação, não precisam, tão cedo, fazer concurso público, né? Um dos municípios que provavelmente está nos ouvindo, Capela, vem sendo cobrado para fazer concurso público, em absoluto precisa disso. É uma conversa, inclusive, que nós pretendemos logo mais, quando eu estiver aí em Sergipe novamente, conversar sobre o auspício da FAMES, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, porque é importantíssimo que saibam de algo que eu vou falar daqui a pouco. E, por último, a educação em tempo integral é uma exigência do Plano Nacional de Educação, o PNE, Lei 13.005, que, obviamente, deve ter sido reforçada nos planos municipais de educação. Então, em síntese, fazer educação em tempo integral é uma obrigação. Aqui, eu me referi há pouco, uma tabela atualizada da municipalização do ensino fundamental, que é uma matéria que nós temos trabalhado aí em Sergipe com alguma ênfase sob a coordenação da FAMES, especificamente em alguns municípios, e, inclusive, também conversando com o secretário Josué Modesto, porque nós temos aí em Sergipe, ainda em 2020, 66.500 alunos cumprindo o ensino fundamental. Vejam aí que aqui no Ceará, 99% da matrícula do ensino fundamental são municipais. Seguido pelo Maranhão, com 98%, e aí vem Bahia, Piauí, Rio de Janeiro, Companhia Limitada. Rio de Janeiro, obviamente, eu já toquei nesse assunto há muito tempo, praticamente não foi um esforço de municipalização, mas foi uma consequência quando da fusão do Estado da Guanabara, onde nasci, e o Estado do Rio de Janeiro, quando foram fundidos esses dois estados, as matrículas do ensino fundamental foram, de pronto, todas municipalizadas. Os demais estados é um esforço permanente. E nós temos aí ainda, em Sergipe, quase 30% dessas matrículas em escolas estaduais. Eu vejo como um cenário importante para que nós trabalhemos também com o tempo integral na busca da sustentabilidade do ensino dos sistemas municipais de educação. Temos um dificultador, o secretário Josué foi muito claro, né? Mas nós estamos trabalhando isso e a proposta é que haja um projeto, um programa de paulatina municipalização. Há municípios sergipanos onde ela já aconteceu, portanto, nada difícil. E não só sob a ótica do financeiro, quando eu defendo a municipalização, me pergunto, Paulo Lira, vale a pena? Aí eu sou obrigado a citar o caso do Ceará. Como eu falei, eu era subsecretário da Educação do Estado de 96 a 99 e dei toda a ênfase nesse processo, lendo piamente o que está na LDB, que determina que a educação infantil e fundamental são atribuições do governo municipal. Então, com intensidade, tratamos da municipalização do ensino fundamental. Logo mais, diferentes processos conduzidos pela Secretaria do Estado ou pelos municípios levou a esse número. 99% das matrículas do ensino fundamental estão em escolas municipais aqui no Ceará. A exceção é um colégio militar dos bombeiros, um colégio militar da Polícia Militar e poucas meia dúzia de escolas indígenas que ainda há por aqui. Certo? E aí,
qual foi o resultado? Em 2015, no IDEB, 77 das 100 melhores escolas do ensino fundamental do Brasil eram cearenses. Em 2017, das 100 melhores escolas municipais do Brasil, do ensino fundamental, das 100 melhores escolas de ensino fundamental do Brasil, 88 eram do Ceará. Em 2019, esse índice se manteve. Ou seja, né, o que é óbvio dentro daquela frase popular é o olho do dono que engorda o gado. Então, é muito mais factível que uma escola, sob o olhar da Secretaria Municipal, que está ali vizinho, tenha melhores resultados do que uma escola no município, subordinada à secretaria que está na capital, que nem sempre tem a mobilidade para chegar lá. Aqui, senhores, o que eu diria, talvez, a cereja do bolo para defender nos municípios essa preocupação. É o que eu pensei ultimamente em apresentar aos senhores para tornar mais clara a minha argumentação. Hoje, isso aí é o censo oficial de 2020. Em Amparo do São Francisco, em 2020, havia 234 alunos cursando do primeiro ao quinto ano. E havia 141 na educação infantil. Ou seja, em 5 anos, irão sair 93 alunos, ou seja, haverá uma redução de 40% da matrícula. Essa lógica se repete. Aqui da BAN, vai haver uma queda de 53% das matrículas. Em Aracaju, menos 3.600 matrículas, ou seja, menos 31%. E eu venho percorrendo o Brasil, alertando para esse número, aos senhores professores, não em absoluto, no intuito de trazer qualquer pânico. E eu apresento esses números, cunhando uma frase que eu brinquei dizendo por aí afora, né? Se eu não tenho milho, eu não tenho pipoca. Lógico. Se eu não tenho aluno, eu não vou precisar de merendeira, de vigia, de escola, de transporte, de professor. De professor. Em instância, nós estamos falando em menos 1.000 alunos. 1.000 alunos. São, no mínimo, 50 professores, ou seja, para o primeiro ao quinto ano, em instância, daqui 5 anos, nós precisaremos de menos 50 professores do que temos hoje. Né? E essa proporção, obviamente, se repete com maior ou menor intensidade. Poço Redondo, né? Eu vou ter menos 64% de alunos. Ou seja, do primeiro ao quinto ano, daqui 5 anos, em Poço Redondo, onde eu passei recentemente, indo de Fortaleza a Aracaju de carro, eu vou precisar de menos, quem sabe, 80 professores. E eu me lembrei disto e trago aqui, depois conversaremos a respeito, né? Alguém pode me dizer, Paulo, mas tem as pessoas que vão entrar aí na educação infantil, na creche nos próximos anos. Algumas poucas dezenas de crianças. Então, o número é esse mesmo, talvez diminuindo um pouco não o vermelho, eu botei de vermelho de propósito, talvez um pouco essa proporção. Mas é flagrante e irreversível a tendência de queda de alunos. Então, ou o sistema municipal busca o que fazer, por exemplo, a educação em tempo integral, e, por outro lado, aproveitando logo o ensejo aos senhores secretários de educação, eu digo agora aqui, sem medo de queimar a língua, Sergipe, se não em sua totalidade dos 75 municípios, pode e deve implantar a educação em tempo integral a partir de agora, né? Já incluindo no censo escolar do próximo dia 18, sem a menor necessidade de contratação de pessoal. Aliás, eu diria, com base no que eu pude analisar aí, de mais de uma dezena de municípios sergipanos, a grande dificuldade financeira dos municípios, primeiro, é o perfil do plano de cargos, certo? E segundo, é o processo de lotação dos professores
nas redes municipais de Sergipe, certo? Salvo alguma exceção que eu não conheça, os sistemas municipais de educação de Sergipe estão pagando aos professores uma carga horária superior ao que eles estão efetivamente trabalhando no âmbito da escola. Então, com essas convicções, a relação aluno-professor baixíssima. Quando se começou a discutir o piso é com a relação aluno-professor de 25 alunos por professor. Em Sergipe, eu não encontro a metade disso. A metade. Então, nós temos professores suficientes para implantar o tempo integral. Temos a preocupação de que a tendência de queda de matrícula é irreversível no ensino fundamental, anos iniciais. E temos a obrigatoriedade da lei. Então, são argumentos que reforçam a nossa necessidade. Aqui é o aspecto que eu falei, que o crescimento do piso de 2010 a 2020, 181%, está bem além do crescimento do Fundeb, das transferências do Fundeb dos municípios sergipanos. Analisando alguns casos, eu tenho já compromisso aí com alguns municípios sergipanos, eu vi município que nesse período, 2010 a 2020, as transferências do Fundeb cresceram mais de 200%, mais de 200%, teoricamente, nesse município não haveria dificuldade para pagamento de folha, se equilibrada, mas vi também municípios sergipanos que nesse mesmo período o Fundeb cresceu menos de 60%. Então, como é que a receita, a arrecadação da principal fonte de recursos para custeio, MDE, manutenção e desenvolvimento da educação do município, cresce menos de 60%, e a principal despesa, a folha de pagamento do magistério, cresce 181%, quase 182%, como é que eu teria equilíbrio financeiro? Nunca. Daí, nós temos que também pensar sobre a ótica financeira para a matrícula em tempo integral. A educação em tempo integral, senhores, é importante que eu diga agora, e repito e reforço, esses slides, as colocações desses slides são todas retiradas, salvo as planilhas feitas por mim, são todas retiradas dos compêndios, das publicações, das cartilhas. E é habitual, quando nós falarmos em educação em tempo integral, as pessoas dizerem, mas não tem espaço, eu não tenho sala de aula. E eu lembro duas coisas. Primeiro, que em 96, quando o legislador aprovou a educação em tempo integral como exigência, ele não estava prevendo que o Brasil iria duplicar a rede física de escolas. Então, está no primeiro objetivo da educação em tempo integral, ampliar o tempo e o espaço educacional dos alunos. O espaço, ou seja, onde quer que a escola, em seu projeto pedagógico, programe as atividades, a educação em tempo integral pode ser desenvolvida. E outra lembrança, trata-se de uma contribuição para a formação integral das crianças, adolescentes e jovens, pela articulação de ações, projetos e programas dos governos federal, estadual e local. Então, não necessariamente é um programa só de educação, não necessariamente é um programa só do município. Pode ser um projeto, um programa, uma ação do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal, desenvolvido no município, que, em articulação com a escola, estará contemplando, atendendo aos alunos na jornada complementar, no contraturno ou o nome que queiram dar. Eu lembro dizendo aos senhores, quando tem essa vinculação do tempo integral com sala de aula, que, de preferência, não deveria haver a menor necessidade de sala de aula. E a sala de aula só é necessária para reforço. E reforço é o reconhecimento do fracasso, certo? Eu sei que o Mais Educação exigia atividades de reforço português e matemática, mas o ideal é que houvesse cumprido com a missão, o ideal é que todo aquele ideário que subsidiou o Mais Educação desde 2007 houvesse logrado êxito e nós não tivéssemos mais na nossa rede, como o Fundeb exige, uma atenção especial para a recuperação de fracassos pretéritos. Então, senhores, essas duas colocações são importantes. Primeiro,
ampliar o tempo, lógico, né, o contraturno, 3 horas na atividade complementar, e o espaço educacional. Segundo, lembrança muito importante, em articulação com ações, projetos e programas federais, estaduais e municipais. Daí, eu lembro, por exemplo, que em quase todos os municípios que eu tenho passado, ações sociais e educacionais são desenvolvidas em espaços socioculturais subordinados à Secretaria da Assistência Social, CREAS, CRAS, né? Há um projeto chamado Projeto de Convivência, o programa é o Centro de Convivência, onde alunos da rede municipal frequentam no contraturno, em atividades esportivas, culturais, eventualmente até de reforço, e há ainda municípios que cedem professores para a Secretaria de Assistência Social, que, não obstante cedidos, esperam ser pagos com o Fundeb, e essa atividade não está contemplada no projeto pedagógico. Então, isso, senhores, é algo que deve ser revisto, tá? Essas 10 áreas, que hoje na BNCC chamam-se 10 competências, que antes, no Mais Educação, chamavam-se 10 macrocampos, são, né, principalmente, não são os únicos, mas são alguns cenários onde as atividades de contraturno devem e podem ser programadas. Acompanhamento pedagógico, eu vou me deter a ele logo mais, educação ambiental, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital e etc. O que é isso, senhores? É a oportunidade que a escola tem de trazer a ambiência externa da sala de aula para, que é a vida dos nossos alunos, para o ambiente escolar, dentro ou fora da escola, no campo, na beira do rio, numa quadra coberta, no laboratório de ciências ou no laboratório de informática, no centro de idiomas, certo? No plenário da Câmara Municipal, onde quer que seja que nós possamos tocar esses assuntos, até para que aqueles temas específicos, né, específicos, pontuais, sejam, e que fazem parte da vida do aluno, sejam introduzidas. Eu vou fazer agora algumas sugestões, são sugestões, e repito, de vivência e muito mais que vivência das orientações do próprio MEC. Agora, o que é fundamental? Primeiro, que os alunos e suas famílias entendam que o que quer que seja feito é atividade que tem cunho pedagógico, né? Se as crianças forem para a escola jogar capoeira, ou forem para uma quadra jogar futebol, né, no contraturno, não é uma baba, como se diz aí na Bahia, eu não sei, em Sergipe, ou uma pelada, como se diz aqui no Ceará, mas é uma atividade de cunho pedagógico que deve ser assistido por algum orientador e não necessariamente um professor, né? Pode ser o monitor e deve ser o monitor, como era, ou como é, ou como são os programas do próprio FNDE-MEC, mais educação, mais alfabetização e etc. São programas idealizados pelo MEC que são subordinados à ação de um bolsista, um monitor, certo? Porque, obviamente, que eu falei há pouco, que Sergipe já tem no seu quadro professores efetivos em quantidade suficiente. Aí conta-se com o professor. Mas se houver a necessidade, porque se eu matriculo em tempo integral, eu aumento a receita do valor aluno ano em 30%. Se eu dobro a carga horária do professor, eu aumento a despesa do piso em 100%. Então, não é com este foco. Compõe o projeto pedagógico, isso é essencial, né? E tudo aquilo que está como atividade complementar no projeto pedagógico tem que estar no projeto, no acompanhamento e na avaliação pedagógica. Isso é o que caracteriza uma atividade cultural, uma atividade de meio ambiente, uma atividade esportiva, como atividade de educação em tempo integral. E, obviamente, como toda atividade pedagógica, tem que ter todo o controle, tem que ter o caderno de classe, o diário de classe, tem que ter registros, etc. Aqui é só lembrando a matrícula, a merenda escolar do aluno em tempo integral sai de 36 centavos dia para R$ 1,07. Por quê? Porque prevê o fornecimento de 3 refeições. Mas é óbvio, né? É óbvio que quando a LDB, há 25 anos, previu
que o ensino fundamental deveria ser tempo integral, não condicionou a merenda. Então, nós não temos que condicionar a merenda também. Nesse momento, a grande maioria dos municípios sergipanos que estão nos ouvindo não desenvolve, pelo menos em plenitude, a educação em tempo integral. E se for fazê-lo, e deve fazê-lo esse ano, não terá recurso do PENAE para 3 refeições. Então, nada impede, sobre a dinâmica que o município idealizar, que o aluno vá para a escola de manhã e volte para almoçar em casa e retorne para a escola ou para algum outro local para desenvolver a atividade contraturno, porque nesse momento não haverá esse recurso para 3 refeições. Mas todos os alunos que forem indicados no censo agora, dia 18, como alunos de tempo integral, no ano que vem, sim, contribuirão para que o per capita diário saia de 36 centavos para R$ 1,07, se não houver atualização deste valor. Falando de merenda, falo também do PENAT, transporte, certo? Se o aluno estiver aqui em casa, não dá para ele vir de casa no transporte escolar, voltar para almoçar, porque não vai ter transporte escolar no segundo turno, né? O transporte escolar, em nenhuma circunstância, prevê duplicar o custo do aluno no dia, até porque, teoricamente, o aluno viria para a escola e lá permaneceria o dia todo. Então, uma das ferramentas que nós temos sugerido nos municípios, Brasil afora, é que para o aluno que necessitar do transporte escolar, do turno regular, e precisar, por conta dessa circunstância, deste ano, retornar à residência para a refeição, nada impede que a escola programe, projete, preveja o desenvolvimento de atividades de contraturno na comunidade onde ele residir, para não exigir o transporte, pelo menos nesse primeiro momento. Aqui, senhores, é algo de extrema relevância no tema. Lá nos alfarrábios do FNDE-MEC, para justificar o Mais Educação, quando fala daquele primeiro macrocampo, acompanhamento pedagógico, dizia que o contraturno do Mais Educação para o acompanhamento pedagógico, obrigando, inclusive, reforço de matemática e português, era para reduzir os déficits educacionais, refletidos nos baixos índices de aprendizagem, altas taxas de abandono e reprovação, o acentuado desvio e idade séria, o analfabetismo. Por que eu estou fazendo ênfase nesse slide, senhores? Porque aqueles que logo mais tiverem a oportunidade de relerem a Lei 14.113, do dia 25 de dezembro do ano passado, ou seja, a Lei do Fundeb, verá que duas novidades do Fundeb, o VAAT e o VAAR, né? 2 indexadores, valor aluno ano, que irão ser aplicados a partir do VAAT a partir do próximo mês, o VAR a partir de 2023, certo? Condicionam, senhores, o município receber complementação da União se esses tópicos forem atendidos, se esses resultados forem alcançados. Ou seja, em 2007, o governo federal, o FNDE-MEC, lançou Mais Educação com esse propósito, o primeiro macrocampo com esse propósito. Em 2020, 13 anos depois, uma lei é aprovada, condicionando agora, porque todos sabem, nós já falamos, não vou tocar no novo Fundeb hoje, a principal mudança do novo Fundeb foi que o governo federal, como sempre prometeu, ampliou ou ampliará significativamente a sua participação no custeio do ensino da educação básica pública, certo? Saindo da complementação da União de 10% dos valores depositados por estados e municípios para 23% dos valores depositados por esses entes federados. Então, a participação do governo federal mais que dobra. Positivo. Agora, a chance do município receber ou se beneficiar desse benefício vai depender do desempenho do município, não é automático. O Fundeb, como aconteceu, o Fundeb, como aconteceu anteriormente,
E o VAF, que vem sendo distribuído desde janeiro, ele tem a sua transferência indexado à matrícula. Então, se eu tiver aluno, eu recebo. É automático, né? Vamos usar a expressão automático. Se eu tiver aluno, eu recebo. A diferença, se eu recebo mais ou menos, é se for regular ou em tempo integral, se for urbano ou se for rural, se tiver na creche ou na pré-escola, se for para a EJA. O referencial VAA, hoje VAAF, corresponde ao aluno urbano de primeiro ao quinto ano. Então, os fatores de ponderação interferem nessa distribuição. Então, para o VAF, que já vem sendo distribuído desde janeiro, basta que eu tenha matrícula. Para eu ser contemplado. E o VAF vai corresponder apenas a 10% daqueles 23% que irão redistribuir a complementação da União. 10,5% depende do VAAT. E 2,5% depende do VAAR. E esses dois indexadores, dois valor aluno ano, buscam, né, cobram o que está nesse slide dos municípios. Então, quem contribuir, quem provar efetivamente, através do IDEB, através do censo, através do CIOP, através do CIMEC, etc., que vem trabalhando e que vem obtendo sucesso na redução dos déficits educacionais, na redução das taxas de abandono e reprovação, no desvio e dado série, né? Redução e eliminação do desvio e dado série, esses receberão complementação da União, certo? Então, hoje, eu, inclusive, aproveito, se não estiver enganado, estou sendo ouvido pela equipe, pela secretária de Ilha das Flores. Não me esqueci. É porque eu tive, né, esses 15 últimos dias de intensa atividade fora de Fortaleza, mas ainda essa semana eu vou mandar, como me comprometi, para a Capela, para Tomado de Gerô, para Ilha das Flores, o projeto Aceleração da Aprendizagem, que é um projeto que nós desenvolvemos aqui no Ceará. O nome é esse, eu não vou repetir o do Ceará, vou trazer a realidade de hoje. Vou buscar, vou dar ideias, não é a minha praia, eu não sou da área de pedagogia, mas é uma ideia que eu vou propor aos municípios como uma atividade de contraturno na área pedagógica, justamente para atacar de frente o desvio e dado série. O desvio e dado série é um dos aspectos que o FNDE-MEC irá avaliar com muito carinho para redistribuir a complementação da União no novo formato. Nós temos aí, por exemplo, agora eu vou para as áreas, educação ambiental, reflorestamento, horta na escola, pomar na escola, farmácia viva. Eu tive a honra e o privilégio, recentemente, de estar almoçando com o prefeito e secretária de Amparo de São Francisco, vendo o Rio São Francisco passar à minha frente, a 2 palmos do meu nariz, certo? Isso, para quem é do Ceará, dá uma inveja danada. Eu tive, semana passada, lá em Tocantins, visitando 3 municípios, à margem do rio Tocantins, água para burro, né? E há pouco eu mostrei que a merenda escolar, por dia, coloca 36 centavos e vejo municípios tendo que usar dinheiro de MDE para comprar cheiro verde, coentro, cebolinha e etc. Então, a ideia de nós termos como atividade ambiental no contraturno, onde a água, exatamente, é claro, esses aspectos, é fundamental. Nós estamos vendo aí, no mimimi da imprensa, né, uma notícia infundada, que o Brasil seria pária mundial por conta do tratamento que se dá à Amazônia. Então, senhores, se a educação ambiental é fundamental no meu país, e eu falo isso de cátedra, eu sou analista ambiental aposentado do IBAMA, né, nada mais oportuno de que nós trabalharmos no contraturno atividades ligadas a esses aspectos todos que fazem parte da vida, do dia a dia dos nossos alunos e pode ser conduzido. Esporte e lazer pode ser feito em praça pública, pode ser feito em clubes sociais, quadras poliesportivas. Eu me lembro, conversando com Nossa Senhora da Glória, com quem teremos uma live hoje à tarde, lá existe, onde houve no Brasil agência do Banco do Brasil, via de regra, havia um clube chamado AABB.
certo? E esses clubes hoje, ociosos, alguns abandonados ou subutilizados, eles são gerenciados pela FABB, Fundação Banco Brasil. E eles têm um programa chamado ABB Comunidade. Aqui no Ceará, há muito tempo, posso citar o exemplo de Col, exemplo de Roço, e outros tantos municípios. No município onde há a ABB, há uma parceria da Secretaria de Educação do município com a Federação do Banco do Brasil, dos servidores do Banco do Brasil, para que esse espaço, piscina, quadra, auditório, escambau, sejam utilizados para atividades de tempo integral, e aí aglomeram, aglomerar é palavrão nesse momento, aí eles admitem a participação de um número enorme de alunos das escolas urbanas, pelo menos da sede. Então, caminhadas ecológicas e outras tantas coisas, eu me lembro e vejo por aí afora, né, que há bancos, esses planos de saúde, tipo Unimed, que constroem praças públicas, equipamentos para ginástica, para educação física. Um monitor de educação física da escola, um professor de educação física, pode levar grupos de alunos para fazerem no contraturno atividades aproveitando essas instalações. Direitos humanos e educação. Quanto nós não vemos no nosso país de problemas que exigem uma maturidade nesta área, né? Agora mesmo, essa pandemia que eu acredito veio no mundo para mudar todas as relações da sociedade, né? Eu me recordo, a primeira vez que eu fui ao Japão, em 1980, passei por lá 61 dias fazendo um curso, era a coisa mais comum do mundo. Nós, no trem, no metrô, nos ambientes frequentados, né? Eu estava fazendo lá uma capacitação, no hotel, no centro de treinamento em Itigaia, nós sempre víamos alguém usando máscara. E aqui no Brasil, numa pandemia que está matando quase ou mais meio milhão de brasileiros, o uso de máscara foi discutido no Congresso Federal. No Congresso Federal, certo? Mas um país que discute se cachorro sobe no elevador de serviço ou no elevador social, né? No Supremo Tribunal Federal, tudo é admissível. Tudo no Brasil vai para a lei, né? E eu fico, né? Eu sei que o Jorge é advogado, mas uma das coisas que eu tenho conversado bastante nesses municípios, quando a gente fala, por exemplo, em educação em tempo integral, doutor, tem que fazer uma lei? Não, nós temos lei sobrando nesse país. Nós temos que tomar a iniciativa de fazer a coisa acontecer. Não há necessidade de lei alguma. A lei que existe deveria ter sido obedecida é a LDB. Então, nesse aspecto de direitos humanos e educação, eu sugiro, por exemplo, que a Secretaria Municipal de Educação converse com o Ministério Público do município, converse com a Câmara Municipal, para que se tenha projetos, palestras sobre esses temas que estão aí, que fazem parte da nossa vida. Hoje, as secretarias de educação devem estar debruçadas em fazer o diagnóstico e o planejamento para o PAR, quarto ciclo do PAR, 2021 e 2024, e leu, eu espero que tenham lido, na resolução de maio do ano passado, salvo engano, na resolução 4, que os municípios serão ranqueados para terem acesso aos recursos do PAR 21-24, 2021-2024. E entre os dos critérios para o ranqueamento é o IDH. Nós sabemos nos nossos municípios o que é IDH, qual o IDH do nosso município, que variáveis compõem no IDH, esse índice é indexado a que variáveis, a que circunstâncias da educação, do meio ambiente, da saúde, o que é que eu tenho que fazer para aumentar o IDH do meu município. Então, aqui são outros temas. E Tiana, eu vi aí, advogada, psicóloga, são temas fabulosos para serem desenvolvidos no contraturno, certo? Código Florestal, meio ambiente novamente, né? Eu aqui estou advogando de causa própria, coloquei aí o Estatuto do Idoso, mas isso tudo aí tem que ser, né? É sugestão, pode ser trabalhado. Cultura e arte, então, pelo amor de Deus, né? Sergipe, como todo o estado do Nordeste, uma cultura junina, violenta, graças a Deus, né? Se não estivéssemos em pandemia, as escolas todas hoje estariam sendo frequentadas de tarde e de noite pelos nossos alunos, ensaiando quadrilha, programando São João. Isto é educação em tempo integral. Isto é educação em tempo integral.
Quem tiver dúvida, leia a LDB, que lá na LDB está dito claramente que é obrigação do Sistema Municipal de Educação, da escola, dos professores, a valorização dos aspectos culturais do município. Então, fazer cultura e arte é obrigação e vocês não vão encontrar necessariamente nos compêndios do PNLD, que é outro detalhe importante. A educação em tempo integral é justamente para trazer aquilo que não está nos livros do PNLD. A realidade local. O PNLD, o maior programa de livro didático do mundo, certo? Produz livros que atende do Oiapoque ao Chuí, lá do Pantanal do Mato Grosso ao Cabo Branco, na Paraíba. Um país continental. Então, ele tem que ser generalista realmente. A realidade local, nós temos a oportunidade de fazê-lo nas atividades de contraturno. Cultura digital. Essa aqui não precisa nem saber, né? Perdão, não precisa nem falar. Nós hoje, sob ótica positiva ou negativa, vivemos em razão de Facebook, de WhatsApp, de Instagram e companhia limitada. A gestão pública, eu brinco dizendo, é feita nesse cenário, né? Eu brincava, dizia lá em Tocantins semana passada, com os prefeitos presentes, prefeito, é capaz de nossos gestores não saberem o teor do último decreto assinado por Vossa Excelência. Mas o que é que foi dito ontem no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, sobre o senhor, sobre sua administração, isso todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe. Então, ao contrário do que se falava recentemente, é proibir o acesso do telefone. Tem município do Brasil que aprovou na Câmara Municipal uma lei proibindo a entrada do aluno com celular na escola. Ora, meus senhores, há pouco eu falei que objetivo primordial, inclusive para o Fundeb, reduzir a evasão escolar. Nós estamos há 2 anos, há 400 dias, isso é não vou chamar de crime para não ofender, mas é de um absurdo incomensurável. Nenhum país do mundo suspendeu as aulas por tanto tempo. O prejuízo disso o Brasil vai pagar, os nossos jovens vão pagar a curto e médio prazo, né? Em países onde essa pandemia veio com muito mais intensidade, no máximo, se fechou a escola 70, 80 dias. O coletivo, o próprio Unicef diz, a escola deveria ser o último a fechar e o primeiro a abrir. E nós estamos aí há mais de 400 dias sem aula, e o impacto disso na formação de nossas crianças e jovens, o futuro vai mostrar, lamentavelmente, e quando essa economia pujante nacional retomar fôlego, o que eu acredito, infelizmente, é que nós vamos gerar muito emprego para estrangeiro, né? Nós vamos gerar muito emprego para estrangeiro, porque o sucesso econômico vai exigir mão de obra, e 40 dias sem escola funcionando, a mão de obra, necessariamente, que já não era tão bem preparada, vai penar. Mas voltando para a informática, e aqui eu trago uma mensagem para os professores, coordenadores pedagógicos, aqueles que planejam a introdução da cultura digital mais do que nunca e intensamente. Eu defendo, inclusive, agora, aos municípios que estão fazendo diagnóstico e planejamento do PAR, o município que não estiver projetando, colocar o notebook na mão de cada professor e o tablet na mão de cada aluno está completamente fora da realidade. A educação moderna é nesse cenário e isso é irreversível. O PAR está aí para isso mesmo. Nós temos que privilegiar a cultura digital, porque ela veio para ficar. Ela veio para ficar. Eu me lembro, né? Eu sempre, há muito tempo, desde que aconteceu aquele fenômeno, aquele episódio na Tailândia, de 2 jovens ficarem presos numa montanha, que em função da maré subia ou baixava a água, etc. O mundo todo, 24 horas por dia, acompanhou aquele problema na palma da mão, no smartphone, no tablet, no computador, o mundo todo, né? Eu estava naquele período aqui no interior do Ceará, quando eu vi chegar o ônibus do ensino médio à tarde para a escola do Estado e vi a juventude quase toda com o celular na mão, algumas com 2 celulares no bolso, né? Aí imaginei elas entrarem em sala de aula e o professor de geografia, né, pegar o quadro, ou pegar o giz, ou pegar o pincel. Hoje vamos falar de relevo. Aqui é uma montanha, aqui é um vale,
A jovem pega o celular na mão, tia, eu estou aqui dentro da montanha, na Tailândia, a tantos metros de profundidade, pressão tal, temperatura tal, o que a senhora quer saber? Né? Então, nossos alunos estão nesse mundo. Se a escola, a sala de aula não tiver, eles vão embora. Agora, outra coisa que eu aprendi na pandemia, que foi exemplo de casa, que eu trago aqui para os nossos professores, que os nossos alunos vêm dominando esse cenário, mas vêm dominando de todas as formas. Né? Eu tenho uma neta que fez 4 anos antes de ontem, e que, ano passado, com 3 anos de idade, estava assistindo online as aulas da creche particular onde ela estuda. E, numa sexta-feira, vendo o irmão mais velho se preparar para a piscina, ela se despediu rapidamente da tia, argumentando que a bateria estava acabando. Tchau, tia, tchau, tchau, tchau. Desceu, desligou o telefone, perdão, o notebook foi para a aula, para a piscina. Minha filha recebeu a ligação da professora. Mônica, desculpe, né, uma pena não me despedir da Beatriz, a bateria caiu. A Mônica tomou um susto, não disse nada para não queimar o filme da filha. Depois perguntou para a Beatriz: Beatriz, o meu computador é ligado à parede, negócio de bateria descarregando. Ela deu um sorriso maroto de toda criança, esperta, vivendo a cultura digital, que já deve ter ouvido pais, tios, avós interromperam a ligação telefônica sob o argumento que a bateria está desligada, ou está acabando, e usou. Da mesma forma, o irmão dela, meu netinho, 10 anos, está fazendo hoje catequese online, porque vai fazer a primeira comunhão no próximo semestre, né? A minha filha passou em frente ao quarto, a tia estava conversando com ele e ele não estava na cadeira. Só que ele tinha gravado o rosto dele, né? Feito um print do rosto dele, e a pessoa estava falando com ele, imaginando que ele estava vendo. Então, são gaiatices de crianças, dessas crianças que irão, e jovens que irão para a nossa sala de aula. Então, nossos professores têm que dominar a cultura digital, sob todas as óticas, inclusive dessas gaiatices juvenis e infantis. E eu reforço que, desde o ano passado, alguns municípios cearenses estão usando diferentes plataformas para dar continuidade ao ano letivo, algumas tupiniquins produzidas por lá mesmo, de excelentes resultados, outras, né, compradas ou alugadas, tipo Google for Education, etc. E algumas turmas, os responsáveis pela plataforma, viram que algumas turmas não estavam acessando na frequência desejada. E descobriram que era o professor que não dominava a cultura digital. Então, isso veio para ficar, importantíssimo, nós temos que preparar. Promoção da saúde, né? Vivendo o episódio do coronavírus, não precisa nem dizer, né? Hoje, o mundo sabe o que é infecção, né? Sabe a distinção de vírus, bactéria, né? Eu tenho 66 anos de idade, nunca busquei saber a origem da vacina. Hoje a gente sabe e avalia. Hoje já tem gente dizendo: vou me vacinar com vacina tal, não quero a vacina Y, né? Imunidade, contágio, distanciamento social, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E eu sou capaz de apostar que não está nos compêndios do PNLD, não está nos livros do PNLD. Então, esta pandemia, este coronavírus, esse Covid, veio justamente para nos chamar a atenção da importância de nós termos no contraturno, em parceria com a Secretaria de Saúde do município, os mais diversos programas de promoção da saúde. Comunicação e uso de mídias tem muito a ver com a cultura digital, o jornal da escola, o jornal do bairro, do distrito, da comunidade, com a rádio comunitária, a internet, da qual não saímos mais nunca, as bibliotecas virtuais. Eu me lembro que, há algum tempo, já faz algum tempo, né, enquanto se discutia a proibição do uso de celular em sala de aula, uma professora lá de São Paulo, da rede municipal, fez o contrário. Exigiu que no dia seguinte todos levassem um celular. E aí já levou outro tipo de crítica dessa sociedade mimimi, né? Pais, mães, etc., bombardeando a professora, que exigia um celular, e eles não tinham, com justa razão, a crítica. Mas a professora se carregou, cedeu dela, pediu da professora vizinha, da diretora. O certo é que todos os alunos do aula de português estavam com o celular na mão. Ela pediu que todos acessassem o Google, que todos acessassem
Raquel de Queiroz, que todos acessassem e procurassem o livro O 15, e começou a dar aula de literatura com uma autora brasileira, cearense, por acaso, à época viva ainda, e na Academia Brasileira de Letras, tratando de um tema que para o Nordeste é muito frequente, que são as secas, e ela estava em São Paulo. Resultado, ela usou a ferramenta positivamente. Então, o uso das mídias é nesse sentido. Usar a cultura digital e as mídias é nessa direção. Campo da ciência e natureza, que é onde nós estamos inseridos. Eu conversava recentemente, deverei conversar hoje à tarde de novo, com a prefeita de Nossa Senhora da Glória, capital do leite e do sertão, né, de Sergipe, do Nordeste. Quer dizer, aquelas crianças, as suas famílias estão envolvidas com a pecuária, né? Todo ano, 2 vezes, tem que fazer a vacinação contra a fitosa. É o dia a dia deles. E isso não está dentro dos livros didáticos, né? Eles veem nos programas rurais da televisão, aos finais de semana, o preço da arroba do boi em Santa Catarina, em Tocantins, em Sergipe, né? Veem, ouvem a informação, com vacinação, sem vacinação, tudo isso é o dia a dia. E é um campo para se trabalhar no contraturno. E, por último, a educação econômica. O Fundeb todo depende. A educação, por mais belo que sejam os projetos pedagógicos, depende do financiamento, certo? Então, é importante que a educação conheça disso. Eu tenho falado nas minhas palestras por aí, por exemplo, tá? Que o município ou o Estado, no qual todos os servidores da educação não pedem nota fiscal de tudo o que compram, é que são servidores que estão satisfeitos com o que ganham. Vocês nunca viram a garopa carimbado Fundeb, ou o mico-leão dourado carimbado Fundeb, ou a onça carimbado Fundeb, ou agora o lobo-guará carimbado Fundeb. Não existe moeda Fundeb. O Fundeb depende de arrecadação. O Fundeb depende de nota fiscal emitida. O Fundeb depende do IPVA. Né? Recentemente, ano passado, 2019, eu estive no Maranhão, fui falar para 500 professores e brinquei dizendo que se eu precisasse tomar um chá de placa de moto, eu ia morrer, porque ninguém emplaca moto lá. Tudo bem que a sociedade não quer emplacar moto, paciência. Mas profissional da educação básica, se fizer, vai deixar de alimentar o Fundeb. 50% do que se paga de IPVA da moto, do carro, do caminhão, do ônibus, 50% ficam na Secretaria da Fazenda do Estado, 50% vão para o município, está lá o nomezinho na placa. Do que vai para o município, 25% vai para a educação. Do que vai para a educação, 20% vai para o Fundeb. E do que entra no Fundeb, até o ano passado, 60% iam para o bolso do professor. Então, para eu ter dinheiro para pagar salário, para acompanhar o piso, eu tenho que ter IPVA. E agora, senhores, para o novo Fundeb, e está no texto, quem tiver dúvida, lê o parágrafo 2º do artigo 10, IPTU e ISS passam a merecer uma atenção prioritária dos municípios que pretendem receber mais complementação da União. Então, senhores, salvo engano, essa é a última slide. Esses são, né? Esse, em síntese, é isso que a gente conversa sobre educação em tempo integral. É obrigatório desde 1996, pela LDB, desde 2015, pelo Plano Nacional de Educação, certo? É necessário, até, se eu não tiver outra motivação, até para garantir emprego, certo? Daqueles que estão envolvidos com a educação básica, que depende de matrícula, e as matrículas estão definhando, e de forma irreversível. Tiana, sou todo ouvidos. Muito bom, Paulo, muito esclarecedor. Antes de abrir para perguntas e de ler as perguntas no chat, eu queria agradecer aqui. Eu estava dando uma olhadinha no chat, a gente tem espectador lá de Ribeirópolis, de Moita Bonito, pessoal de Amparo de São Francisco, de Tobias Barreto, Propriá, Santa Rosa de Lima, Lagarto, Japaratuba,
Rosário, Glória, Salgado, Campo do Brito, Pirambu, Carmópolis, Frei Paulo, Areia Branca, Telha, Itabi, Macambira, Divina Pastora, Maruim, Ilha, Japaratuba, Glória, Itabaiana, São Francisco. Vi aí um amigo mestre meu lá da Paraíba, Fabiano Oliveira, fera em educação também, São Domingos, Pacatuba, Pedra Mole, São Francisco, Riachuelo, acho que a gente está, Riachão do Dantas, Frei Paulo, Estância, Simão Dias, coisa boa. Então, eu acho que a nossa abrangência foi no estado quase todo, eu fico muito feliz com isso. Ilha das Flores, então, Japoatã, não posso deixar de dizer, né? Poço Redondo. Então, Paulo, foi um sucesso, né? Deixa eu abrir e começar com as perguntas aqui. Laranjeiras, algumas perguntas que a gente tem aqui no chat, tá? Vamos lá. Neto, um abração, Neto. A Undime também, participação muito importante. Então, vamos lá para a dúvida de Fabiana Oliveira. Ela questiona o seguinte: os municípios que estão desenvolvendo atividades remota, híbrida, né? Com extensão de horários, em alguns dias, podem configurar a ação como integral? Bom, eu falei, sem medo de queimar a língua, que o modelo de educação, ensino híbrido, veio para ficar. Está regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação desde o ano passado. Obviamente que a primeira resolução do Conselho previa 31 de dezembro de 2020. Da mesma forma que o INEP, no ano passado, sugeriu a data do censo, 11 de março. São alguns elocubradores que ficam chutando datas, né? Nós não temos noção nenhuma no mundo quando essa pandemia passa. Temos a única noção de que a vida continua, principalmente a educação. Ora, se o ensino remoto vale para o ensino regular, eu me lembro, em março do ano passado, quando o mundo começou a parar, e o Congresso concluiu que teria que fazer as sessões virtuais, porque o Congresso não pode parar, à época, presidentes do Senado, da Câmara, disseram: nós vamos fazer as sessões virtuais sem mudança na Constituição. Constituição não pode. Mudou a Constituição, inclusive com o Fundeb, né? Diversas leis complementares foram aprovadas. Então, o virtual veio para ficar. Caracterizado 3 horas no contraturno, dentro do projeto pedagógico, sim, o que quer que venha a ser planejado como atividade complementar pode, né? Até porque é proibido no Brasil, por enquanto, aglomeração, pode ser feito, pode ser contemplado como atividade de contraturno de educação em tempo integral. Pronto. Nidel Lemos, lá de Tobias Barreto, é basicamente o mesmo questionamento de Fabiana, lá de Santa Rosa, mas eu vou ler também só para complementar, né? A dúvida de Fabiana se aplica a Tobias Barreto também. Haja visto aqui, por exemplo, professores do turno matutino continuam a trabalhar com seus alunos no contraturno e até noite, pois muitos só conseguem ter acesso aos celulares quando os pais voltam do trabalho. Se utilizarmos esse contraturno para formar turmas de reforço escolar, poderia se enquadrar como ensino integral? Sim, mas aqui eu quero trazer a observação, né, pelo seu comentário. Há circunstâncias que a atividade é desenvolvida no contraturno, à noite, inclusive, por questão de acesso à rede celular. Uma atividade de educação regular. Então, o que está sendo feito à noite, para completar as 4 horas, porque o aluno no Brasil, certo? Ele tem direito, e a educação é obrigada a prestar 200 dias letivos de 800 horas, ou seja, 4 horas diárias, no mínimo, de educação regular. O contraturno são mais 3 horas complementares. Então, o que puder ser feito, principalmente nesse aspecto agora de reforço, e eu chamo a atenção, reforçando o que eu falei há pouco, esse reforço tem que ter por foco, né, o que está previsto lá na lei do Fundeb, certo? Eu até tenho, não é a minha praia, mas eu fui secretário estadual, subsecretário estadual de educação, eu fui secretário municipal de educação, e eventualmente eu questionava
o meu corpo pedagógico, quando programava atividades de reforço, né, ou a recuperação dos alunos que não foram aprovados no ano regular, a ser desenvolvidas pelo mesmo professor. E perguntava, o professor, no ano letivo, não conseguiu fazer com que esses alunos aprendessem determinada matéria. Ele, num tempo muito menor, vai fazer que eles aprendam? Então, o reforço, ou recuperação, na minha ótica, palpite, na minha ótica, tem que ser idealizado, concebido, planejado, principalmente para recuperar aqueles déficits listados na lei de Fundeb. Pronto. Paulo, Evandro Rocha, ele questiona o seguinte, quando o senhor estava apresentando aquelas possibilidades de ensino integral, né, ele questionou, como demonstrar para os fins do Fundeb, como demonstrar que aquelas aulas realmente estavam acontecendo, quando elas são fora da atividade escolar? Bom, a primeira coisa que tem que ser feita é agora, dia 18, está no censo escolar, certo? Então, a equipe do censo, na secretaria ou na escola, ao preencher o censo, vai dizer que alunos, por exemplo, entram às 7 da manhã e saem 7, 14, com 2, 16. Então, o aluno entra às 7 da manhã e sai às 16. Por quê? Tem 4 horas regulares pela manhã, 2 horas de intervalo de almoço e 3 horas à tarde. Certo? Então, no censo vai estar dito lá. Quem preenche o censo e domina muito melhor que eu, sabe que no formulário da Educacenso, para os alunos da pré-escola, a única atividade que eu preciso programar é recreação. Recreação. Os alunos do ensino fundamental, aí, ao indicar que ele tem atividade contraturno, abre uma aba e pergunta se é esporte, cultura, se é, no esporte pega se é capoeira, taekwondo, boxe, jiu-jitsu, xadrez, seja o que for. E na área pedagógica pergunta se é reforço para matemática, para português. Então, no formulário do censo é que essas atividades serão indicadas. O Fundeb, para programar, para transferir recursos para a educação em tempo integral, vai beber no censo escolar. Vê, Evandro também continua com o seguinte questionamento. Os alunos de Moita participam da aula digital da Telefônica Vivo. Os alunos, esses alunos que participam dessas aulas, eles podem ser contabilizados 2 vezes? Eles são alunos regulares, 4 horas de manhã ou de tarde, e fazem parte de um programa de inclusão digital com a Vivo. Então, lá no censo escolar, na escola de origem, ele vai estar lá como aluno regular de 7 às 11 e vai ser no censo incluído lá no aluno de atividade complementar, de cultura digital, de inclusão digital, certo? O professor que tiver, se for o professor da Vivo, na hora que ele preencher o quadro de professores da escola, obrigatoriamente vai botar o nome dele. Porque na hora que no censo, no formulário do censo, eu preciso indicar que é o monitor, que é o professor, vai pedir o nome dele. Se ele não tiver entre os professores da escola, não fecha. Então, tem que fechar todo o cadastro. Qualquer atividade desenvolvida no contraturno, onde quer que seja, que esteja contemplado do projeto pedagógico da escola, é atividade de tempo integral. Ótimo. Aí a gente tem mais um questionamento aqui. Os municípios, de Fabiana Oliveira, os municípios que não estão atingindo 70%, mesmo estando vetado o aumento, podem corrigir os salários dos professores ou terá que fazer o rateio? Primeiro, 70% só se completa no dia 31 de dezembro, certo? Qualquer município que esteja dizendo hoje que não está completando, está no exercício de adivinhação. Porque 30-60, como era 30-70 ou 60-40, isso tem que ser comprovado no dia 31 de dezembro. É no final do ano. Não é mês a mês, não é semestre a semestre. Então, essa colocação está precipitada. Segundo, não está ainda definido que os 70% são só dos professores.
em absoluto. E nem serão, certo? E por quê? Porque houve ainda, lamentavelmente, eu diria que é bem característico do brasileiro. Desde 2007, nós sabíamos que a lei do Fundeb ia caducar no dia 31 de dezembro de 2020. E deixamos para aprovar, numa pressão desgraçada, numa impossibilidade de sessões plenárias, no segundo semestre do último ano. Certo? Então, deu no que deu. Melhorou muito, não é o ideal. Mas a emenda constitucional 108, dizia: no mínimo 70% serão aplicados para pagamento dos profissionais da educação. Ponto. Quem é profissional da educação? Todo mundo trabalha na educação. Simples assim, né? Num português castiço, num português vernacular. Então, a emenda constitucional dizia: são profissionais da educação. Ponto. A Lei 14.113 resolveu colocar: no mínimo 70% serão destinados ao pagamento dos profissionais da educação. Ponto. Inciso 1. Profissionais da educação, de acordo com o artigo 61 da LDB, do dia 20 de dezembro de 96. Está no texto do novo Fundeb, da LDB, do dia 20 de dezembro de 1996. Se vocês forem à LDB do dia 20 de dezembro, artigo 61 tem 2 incisos. Né? São profissionais da educação, né? O inciso 1, considera tempo, mais ou menos isso, considera tempo, experiência e tal. Inciso 2, a formação técnica e tal. Ponto. O artigo 62 da LDB de 2020, de 96, é que define docentes. Aí descreve quem são os docentes. A LDB foi emendada em 2009. O artigo 61 da LDB de 2009, em vez de 2 incisos, tem 5. O primeiro, quando trata de profissionais da educação, o primeiro descreve muito bem quem são os professores docentes. O segundo, quem são os professores de suporte pedagógico. O terceiro, fala em profissionais de pedagogia e afim. Na hora que você botar afim, lascou. Cabe todo mundo. O que é afim na educação? Certo? E ainda tem um quarto e um quinto. Por conta desse parangolé todo, pelo menos até ontem, não estava definido quem, de fato, podem ser pagos com 70%. O que é que eu recomendo? Que os municípios façam a folha de pagamento dos profissionais da educação, deixando muito claro quem é da educação infantil e quem é do ensino fundamental e quem é da EJA, porque agora, no novo Fundeb, toda e qualquer despesa, todo qualquer investimento em educação infantil deverá ser muito bem registrado na folha, no CIMEC, no CIOP, etc., porque na sua primeira versão o Fundeb vai privilegiar educação infantil e ensino médio profissionalizante, tá? E aguardemos que esse pessoal se entenda, porque eu, inclusive, participei há coisa de 20 dias com uma live com o pessoal uma reunião online com o pessoal do FDMEC, Undimes, etc. Eu defendi que, respeitado o espírito da lei, 70% devam ser aplicados no pagamento de folha dos profissionais da educação. PT. Porque se for explicar a baladeira, está nessa celeuma. E recomendo, ao contrário do que alguns estão fazendo, consultar o Tribunal de Contas, consultar o Ministério Público. Ninguém no Brasil hoje pode responder com clareza o que é que essa lei determina por conta dessa confusão. E aí, quem der uma decisão definitiva vai ser um palpite. Então, ou o MEC sai com a nota técnica, que vai ser, obviamente, né, uma interpretação, ou o ideal é que a emenda, que a lei fosse já corrigida. Revistos, por exemplo, o VAT, que vai ser distribuído a partir do mês que vem, que busca reduzir os desvios, né? Busca privilegiar a educação infantil, por exemplo. Já viu o INEP,
os estudiosos do INEP, que Rondônia, que é o estado do Brasil que menos assiste à educação infantil, não vai ter complementação da União do VAAT, porque tem um VAF muito elevado. Então, a lei já exige algumas adequações. E uma boa seria essa. Então, não nos preocupemos nesse momento com 70-30, porque ainda há essa indefinição. Muito bem, Paulo. Continuando aqui, Elisângela Machado, ela pergunta o seguinte: quando é que vai informar no censo o contraturno? Não. Quando vai informar no censo, o contraturno pode ser o mesmo professor para os 2 turnos? Se ele tiver carga horária que atenda, sim. Certo? Um professor que tem carga horária de 20 horas semanais não vai dar certo. Mas um que tenha mais de 20 dá. Tranquilo. Eu queria abrir, alguém tem mais alguma dúvida, quer colocar no chat? Muitas pessoas aqui pedindo o material. Essa live ela vai ficar salva lá no YouTube, também na página da FAMES, é só acessar lá a página da FAMES, né? E Thalita também pode enviar. Thalita lá, a superintendente da FAMES, ela vai enviar nos grupos também. E eu queria saber se alguém tem mais algum questionamento, ainda dá tempo. Paulo está aí disponível para responder. Quem quiser, coloque no chat. Tem algumas pessoas, Paulo, que solicitaram aqui sobre esse trabalho, esse material que você vai mandar para a Ilha das Flores, outras pessoas pedindo, Paulo, mande para mim, para Moita, Ribeirópolis, não sei o quê. Como é que é feito esse trabalho, Paulo? Que você Bom, eu tenho o privilégio, né? E o Neto é responsável por isso, o Jorge é responsável por isso, o Tiago Carvalho é responsável por isso, né? Eu tenho o privilégio de já estar com a perna em Sergipe, né? Acredito, inclusive, que da agora em diante, pelo menos uma semana por mês, eu estarei em Sergipe, ou na FAMES, ou percorrendo municípios. Eu presto assessoria aos municípios, tá? Já fiz uma assessoria via FAMES, e agora, ainda no aguardo desse processo, desse projeto que Jorge falou, tá? Eu vou, inclusive, após esse evento, Tiana, fazer um privê com o Jorge, justamente prevendo essa continuidade, certo? Porque como eu tenho já uma pactuação com 5 municípios de Sergipe, então, ou eu faço algo coletivo com a Undime ou com a FAMES e atendo todo mundo, ou a gente vai ter que ver como fazer a socialização desse material, porque alguns estão tendo investimentos e por questão de respeito a esses pactos, eu tenho que ter essa cautela. Mas eu vou tratar disso com o Jorge já, com o Jorge e Thalita. Tá bom, Paulo. Eu queria agradecer muito. Eu acho que foi uma chuva de conhecimento. A sua presença sempre ela enriquece a gente. Sempre tem um diferencial a mais, uma informação que falta. O tema desse evento foi um tema que várias pessoas ligavam para cá. E como é que a gente vai fazer? Como é que procede com isso? Eu queria que a orientação com relação ao ensino integral, como é que pode ser, como é que a gente pode expandir. Eu acho que isso foi muito bem. Teve uma apresentação didática muito enriquecedora aqui. As pessoas que tiveram questionamentos já colocaram aqui. Quem tiver dúvida depois, pode nos perguntar, que a gente tem contato com o Paulo também para responder. E, bom, estão surgindo algumas coisas aqui. Deixa eu ler rapidinho, Paulo, antes que a gente finalize. Paulo, tem uma pessoa que diz o seguinte, Eduardo dos Santos. Paulo, com relação à briga que os municípios enfrentam em Sergipe, com relação aos alunos matriculados na educação infantil e ensino fundamental 1 e 2, já que o Estado oferta a mesma modalidade e os municípios ficam sempre correndo atrás das ações do Estado. Tiana, secretários, o que vocês imaginarem que pode acontecer nesse cenário, eu vivi aqui no Ceará 96, 97, 99. Então, para mim, nada é novidade. O que é que eu tenho dito? Primeiro, pelo que eu vi no censo escolar de Sergipe, quase todos os anos iniciais estão com o município. Então, quem fornece aluno para a escola do Estado é o município. Então, o caminho seria, já esse ano, se ainda for possível,
se não tivesse sido aberto o ensino presencial, o município se programa. Se não agora, mas daqui em diante. Em 2021, eu seguro o 6º ano, em 2022, eu seguro o 7º, ou seja, em 4 anos, está tudo municipalizado sem briga. O principal diferencial é a qualidade. As famílias, senhores, as famílias já estão sabendo avaliar o grau de aprendizagem dos seus filhos. Então, se a família perceber que o aluno na escola municipal está tendo atenção, o carinho e a aprendizagem que ela espera, ela vai manter lá. Até porque, em algumas circunstâncias, são 2 irmãos, 3 irmãos, e a família até prefere que eles continuem numa mesma escola, por conta do transporte escolar, quando necessário. Então, essa briga, na realidade, eu vejo como um desafio pela busca da qualidade. Há um dificultador circunstancial em Sergipe, o secretário estadual já nos colocou, que no passado não muito distante, o governo estadual de Sergipe, pelo que eu vi, não estou fazendo juízo de valor, em absoluto, longe de mim, abriu um concurso e contratou 2.000 professores, só para os anos iniciais. Então, obviamente, que eles têm algum dilema com relação à municipalização por conta desse coletivo de profissionais magistérios. Mas tudo isso, na minha ótica, pode e deve e será trabalhado caso a caso. Eu aproveito, Tiana, nesse momento, para dizer aos senhores secretários, e Tiana repetiu diversas vezes, nós estamos vivendo um momento ímpar no mundo, e que exige da gente criatividade, inovação e, eventualmente, ousadia. E eu tenho dito, porque eu conheço esse cenário, eu sei, né, qual é a circunstância do INEP haver escolhido a Secretaria Estadual de Educação como contraponto do INEP. Então, a Secretaria de Educação se sente, no que diz respeito ao censo, MEC. No que diz respeito ao censo, a Secretaria, o setor da Secretaria Estadual de Educação, que faz o censo, se sente MEC, né? Introjetou o INEP dentro de si. Quando vai fazer as formações nos municípios, né? Quando vai fazer ou via secretaria ou via os escritórios regionais, eu já vi isso em Sergipe, vi no Ceará muito, vi no Amazonas, vi na Bahia, vi agora em Tocantins, vi no Maranhão. Há uma pressão, quase uma chantagem emocional, um assédio emocional, né? Fala em PF, fala em algema, fala em CPF, e nós vamos superar isso aí, certo? Até porque, na expectativa que as secretarias estaduais de educação vejam a nossa apresentação, ouçam o que está na FAMES, educação, por isso que eu começo enfatizando, educação em tempo integral é obrigação. Educação em tempo integral não é mais educação. Mais educação é tempo integral, mas educação é muito mais. E educação em tempo integral é aquela que o município desenhar. Essas 3 frases não são minhas, são do MEC. Então, não adianta discutir. Então, senhores, para concluir, não deixem de ser criativos. Não se preocupem agora o que é que vai dizer a SEDUC, o que é que vai dizer o Tribunal de Contas, o que é que vai dizer o Ministério Público. Até porque eles não sabem também. Vão aprender conosco, certo? Cumpram a lei, sejam criativos, façam as atividades de tempo complementar nesses segmentos que apresentamos e em outros tantos. E vocês estarão dentro da lei, com certeza absoluta. Muito bem, Paulo. Paulo, chegaram só 2 questionamentos aqui. Não, por minha vontade, por minha vontade. Não, tudo bem. Propriar, até o ano 2020, tinha apenas uma escola que oferecia educação em tempo integral. Esse ano, acrescentamos mais 3 escolas ao sistema e essas informações já estão sendo inseridas no censo, já vão ser informadas no censo. Aí ela colocou aqui, as 6 que estão ofertando educação em tempo integral, que eu acredito que são 3, né? Mas estarão oferecendo ensino híbrido a partir de 2 de julho. Ela quer saber se pode informar como integral, caso fossem oferecidas atividades no contraturno.
Se for oferecido contraturno, sim. Estando no projeto pedagógico, acompanhamento e avaliação, 3 horas no contraturno. E aqui eu falo, senhores, quando falo 3 horas, eu vou fazer uma turma de flauta. Os meninos vão passar 3 horas, 5 dias de semana soprando a flauta, porque nem conservatório é assim, certo? Então, um dia tem atividade prática, no outro dia tem uma pesquisa na internet sobre instrumento musical. O professor completa a carga horária com atividades práticas, pesquisa, internet, biblioteca, pesquisa de campo, etc. A mesma coisa se eu fizer futebol ou capoeira, não vai botar os meninos 3 horas por dia trocando tabefe, 5 dias por semana. Ele tem um horário da prática, no outro dia é outra atividade, que, inclusive, uma partida de futebol de salão, em qualquer canto do mundo, são 40 minutos. O professor que tem uma jornada de 4 horas, ou seja, 240 minutos, ele pode atender 6 práticas esportivas, ou seja, 120 alunos. Um monitor de futebol de salão pode atender, num turno, 120 alunos. Então, programar, planejar que dá certo. Ótimo. Então, finalizando aqui, Paulo. Luciara Alves, ela disse o seguinte: o contraturno ofertado neste momento de excepcionalidade por conta da pandemia é uma estratégia para o cômputo da carga horária obrigatória anual. Nesse caso, pode ser considerado um tempo integral? Não. O ensino híbrido, para atender o ensino regular, a carga horária regular, obrigatória, 4 horas, perfeito. Agora, contraturno necessariamente exige 3 horas a mais. Um sucesso. Muito obrigada pela dar esse conhecimento para a gente. Estamos esperando você em outras oportunidades, com outros temas. Quando os municípios tiverem dúvidas sobre alguma coisa acerca da educação, passe para a gente, que a gente tenta negociar uma outra live com o Paulo. E muito obrigada a vocês, obrigada pelo acompanhamento. Tivemos mais de 90 pessoas aqui, praticamente em tempo integral nessa live. E sucesso. Paulo, muito obrigada, viu? Eu agradeço, Tiana, agradeço a FAMES pela confiança, aos secretários todos, um abraço a todos, um abração para o Neto, e vamos em frente, contem comigo. Teve uma pessoa aqui no chat que disse o seguinte, no Face: esse Paulo não existe não, é uma enciclopédia, é uma enciclopédia mesmo, e a gente tem que carregar essa enciclopédia com a gente. Muito obrigado pela confiança. Tá, um abraço, obrigada a vocês.